Bom dia, prezados alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Teoria Geral do Processo e de Conhecimento. Hoje nós teremos uma aula sobre a formação do processo e desenvolvimento e suspensão do processo. Semana passada nós falamos sobre a extinção do processo. Parece que nós colocamos os bois na frente do carro, mas não é assim, como eu expliquei para vocês. Nós primeiro estamos falando de temas, estamos falando de temas teóricos, né? E a partir de semana que vem, nós iremos começar o processo, e daí sim, desde o seu início, o processo de conhecimento. Ainda estamos estudando a formação do processo em si, e vamos ver todas as hipóteses de suspensão do processo. O momento em que o processo se forma, como ele se desenvolve, como ele se estabiliza e as possibilidades de suspensão do processo. Bom, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o processo é uma relação jurídica. Ele é uma relação jurídica porque apresenta o lado material, que é o vínculo entre as partes e o juiz, e apresenta o lado formal, que é o regulamento pela norma jurídica, ou seja, pela lei. E esta relação produz uma nova situação para aqueles que estão envolvidos. Uma vez que existe uma nova situação para aqueles que estão envolvidos, existe um vínculo regulamentado pela lei e existe um vínculo material apresentado em relação às partes e o juiz, então nós dizemos que há uma relação jurídica. A finalidade do processo é a composição do litígio. Então, o processo não existe simplesmente por existir. A finalidade dele é resolver um litígio, é a pacificação social. Se não existisse litígio, não existiria motivo para existir um processo. Então, a finalidade do processo, o motivo dele existir, é a composição do litígio. E esse litígio, essa composição desse litígio, a solução desse litígio, deve ser feita mediante a definição e aplicação da vontade concreta da lei. Isso é feita pelo juiz. Pela teoria da jurisdição, né? A jurisdição na nossa sociedade, ela está à função do poder judiciário, que é na figura do juiz. É o juiz que tem essa prerrogativa, a prerrogativa de dar solução aos litígios. A relação processual, ela tem a teoria da relação processual, ela se divide em três teorias. São três as teorias mais conhecidas, né? A primeira teoria, que é uma teoria mais antiga, que é a teoria linear, que é a teoria de Keller. Segundo a teoria de Keller, a relação processual, ela segue uma linha reta, de mão dupla, entre autor e réu. Nessa teoria de Keller, não tem papel nenhum. O juiz é um estranho a essa relação processual. Então, veja só que eu coloquei aqui o autor de um lado, o réu do outro, uma setinha num sentido entre o autor e o réu, entre o réu e o autor. O juiz, nesse caso, não figuraria como parte da relação. Ele estaria fora da relação apenas como se fosse alguém que estivesse presenciando a situação, que tivesse que se compondo, se tivesse uma autocomposição entre as partes. Ou seja, o juiz poderia até ter uma decisão, mas ele não estaria nesta relação, estaria fora da relação processual. Essa é a teoria de Keller. A segunda teoria, que é a teoria triangular, que é a teoria de Watt, que durante muito tempo ela foi utilizada. Segundo a teoria do Watt, essa é uma teoria piramidal, né?
em que o processo se define como uma relação entre as três partes, entre autor, juiz, réu, autor e réu, réu, autor, réu e juiz, autor e juiz. Então, todas as partes se relacionando entre si. Então, tanto o juiz se relaciona com o autor, se relaciona com o réu, e o autor se relaciona também tanto com o juiz quanto com o réu. Essa é a teoria triangular de Watt. E agora a teoria mais aceita atualmente pela teoria processual moderna, que é a teoria angular. A teoria angular, que é a teoria de Helwig, que veio com a teoria angular, que é a mais aceita hoje pelos processualistas, em que entre o autor e réu, essa relação não é direta entre autor e réu. A relação processual, ela deve obrigatoriamente passar pelo juiz. Então, a relação processual tem a forma angular. Então, os direitos e deveres processuais de cada parte estão voltados para o juiz. O autor pede alguma coisa para o juiz, que vai perguntar para o réu ou vai demandar do réu. O réu vai responder para o juiz em relação ao autor. Então, eu não peço nada diretamente ao réu. Eu não falo nada diretamente ao réu. Essa teoria ela é criticada porque alguns dizem o seguinte: mas espera aí, mas e a autocomposição? Não pode, durante o processo, o autor e o réu chegarem a uma autocomposição, chegarem a algum acordo? E a resposta é sim. Pode, durante o processo, o autor e o réu combinarem uma solução ao litígio. Só que, de qualquer forma, essa solução ao litígio, essa autocomposição, deve ser apresentada para que o juiz homologue. Então, isso apenas confirma a teoria angular. Então, seria na teoria, seria, mesmo que ele chegasse a uma autocomposição, é o autor dizendo para o juiz: juiz, eu tenho uma solução que seria essa daqui, que não precisaria de uma sentença. E o réu dizendo assim: também tem uma solução que é igual a dele. O senhor concorda? O juiz fala assim: eu concordo com a opinião de vocês. E homologo. Então, não teria a relação entre autor e réu. Então, toda a relação do autor seria com o juiz, toda a relação do réu seria com o juiz. Então, seria a relação angular de Helwig. Então, essa é a teoria aceita hoje de uma forma majoritária pelos processualistas. E a teoria utilizada pelo nosso Código de Processo Civil. Bom, sobre o início do processo. Lá no Código de Processo Civil, no artigo 2º, fala que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo nas exceções previstas em lei. Então, existem duas teorias do processo com início dispositivo e o processo impositivo. Veja, pelo dispositivo, o andamento depende exclusivamente da parte, enquanto que o impositivo, o juiz de ofício promove a prestação jurisdicional. Como que o nosso Código de Processo Civil trata isso? É o que eu li aqui no artigo 2º do CPC. Ele trata das duas ao mesmo tempo, de uma forma híbrida. Então, para iniciar o processo, ela trata de forma da iniciativa como fosse dispositivo. Ou seja, o juiz fica inerte. O juízo fica inerte até ser provocado. A jurisdição no Brasil, ela é preguiçosa. Por que ela é preguiçosa? Porque ela fica paradinha até ser provocada. Enquanto ela não for provocada, ela não pode se mexer. Ela fica ali paradinha, estática, sem fazer nada. Agora, depois que ela é provocada, que é pelo princípio dispositivo, que o andamento depende exclusivamente da parte, então o início do processo se dá pelo sistema dispositivo. Depois disso, o andamento passa pelo impositivo. Depois que a jurisdição é provocada, daí passa para
o impulso oficial. Daí vira impositivo. O juiz de ofício promove a prestação jurisdicional. Então, o nosso sistema processual, ele é híbrido. Ele começa pelo dispositivo e se desenvolve pelo impositivo. Ó, o processo começa por iniciativa da parte, ele não começa pelo juiz. Não é por iniciativa do juiz, por iniciativa da parte, dispositivo. E se desenvolve por impulso oficial, ou seja, pela jurisdição, pelo juiz, salvo as exceções previstas em lei. O processo ele não se forma de uma vez só. A formação do processo no direito processual brasileiro, ele se forma de forma gradual. O processo ele se forma de forma gradual. Então, veja só, num primeiro momento, nós temos, com o recebimento da petição, nós temos a primeira parte da formação do processo, que é a formação da parte entre autor e juiz. A segunda parte se forma após a citação válida do réu. É o que está lá no artigo 312 do Código de Processo Civil. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Então, há protocolização da petição inicial. Então, já temos a formação aqui, já temos a formação de uma das partes do processo. Agora, a segunda parte do processo vai continuar aqui, todavia, a propositura da ação só produz, quanto ao réu, os efeitos mencionados no artigo 240, depois que for validamente citado. Então, só se forma o processo mesmo após a citação do réu. Então, é uma formação gradual. A ação é proposta, considera a proposta depois do recebimento da petição. Ela é protocolada, é considerada proposta, mas só começa a surtir efeito após a citação do réu. Então, veja, o que a gente precisa saber sobre a formação do processo? A propositura da ação vincula o autor e juiz à relação processual. Então, a propositura da ação ainda não vincula o réu. É aquela primeira parte. Só vincula o autor e o juiz. Com a citação válida, a relação é ampliada também integrando o réu à ação. Agora vai ser assegurado o réu o exercício de defesa. Então, a propositura da ação vinculou o autor e o juiz, e com a citação válida, agora sim, integrou o réu à relação processual, dando-lhe o direito de defesa. Agora que está completa a relação, agora é assegurado ao Estado, estará o exercício pleno do poder jurisdicional. Está assegurado ao Estado o exercício pleno do poder jurisdicional diante do caso concreto. Agora sim, o juiz pode tomar as devidas decisões. Então, veja, primeira parte da relação, recebimento da petição, formou a primeira relação, autor e juiz. Depois, com o recebimento com a citação válida, formou a segunda parte da relação processual entre juiz e réu. Agora sim, agora o juiz, a jurisdição vai estar completa e o juiz vai conseguir fazer a sua parte, que é o andamento, né? Que é a promoção da prestação jurisdicional, que é de ofício. Mas por que a partir de agora? É a partir de agora porque a citação é um ato dispositivo. Mas a citação é um ato dispositivo, é o autor que vai lá na casa do réu e faz realiza a citação? Não. É geralmente por correio ou por oficial de justiça. A lei prevê as formas de citação. Mas a citação deve ser solicitada pelo autor. Tem que ser solicitada. Se ela não é solicitada pelo autor, o juiz não pode fazer nada. O juiz não pode determinar a citação se ela não é solicitada pelo autor. Então, até o momento em que é realizada a citação,
a citação válida, o juiz não faz nada de ofício. Após a citação válida, em que a parte é possibilidade da parte se defender, aí sim está formada a relação processual e daí segue de ofício a prestação jurisdicional. Quando acontece a estabilização do processo? De acordo com o artigo 240 do Código de Processo Civil, com a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência. Professor, o que é litispendência? Litispendência é quando já existe uma ação em curso e outra ação é protocolada. Então, quando há o protocolo de uma ação e o juízo percebe que existe outra ação idêntica já protocolada anteriormente, isso é litispendência. Só que, veja, não é o protocolo que vai caracterizar a litispendência. O que caracteriza a litispendência é a citação válida. Então, pode até acontecer de uma ação ser protocolada 2 semanas depois da outra, a ação é idêntica, sobre o mesmo autor, mesmo réu, é protocolada 2 semanas depois. Quem sabe o autor procura 2 advogados diferentes, sem comunicar os advogados que procuram advogados diferentes, e esses entram com um intervalo de 2 semanas de diferença. Aquele que protocolou primeiro o pedido, será que é o que terá o seu processo prosseguimento? Não. É aquele que tiver a citação válida primeiro. Então, a citação válida induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui in mora o devedor, ressalvados dispostos no 397 e 398. Então, a estabilização do processo acontece com a citação válida, não é nem com o protocolo da ação, é com a citação válida. Então, da citação decorre a estabilização do processo graças à litispendência. A lei disposta pelo autor na inicial passa a ser o objeto do processo e ocorre a fixação tanto dos elementos objetivos quanto dos elementos subjetivos do processo. Uma vez realizada a citação, não pode mais haver a modificação do pedido ou da causa de pedir, a não ser que haja concordância do réu. Não pode mais haver alteração das partes litigantes, ou seja, da parte autora ou da parte ré, salvo naquelas situações que são permitidas em lei, as substituições processuais. Isso nós já vimos na aula passada, né? E o juízo também não poderá ser alterado, pois ele está vinculado pela distribuição da petição, está lá no artigo 43 do CPC. Mas lembrando que isso não é do juiz, mas sim do órgão, é do juízo, né? O juiz em si pode ser modificado, ele pode ser transferido, ele pode, né, ter uma ascensão hierárquica, né? Pode subir para o tribunal, pode ir para outra comarca, mas o juízo não será alterado. Então, essas são as consequências da estabilização do processo. A alteração do pedido. Situações de alteração do pedido. Bom, antes da citação, a inovação pode se dar por ato unilateral e livre do autor. Como assim, professor? É feito a petição inicial é protocolada e é feito o pedido de citação do réu. Só que antes de realizar a citação, antes de concretizar a citação, o autor percebe que houve um equívoco, resolve pedir mais um pouco do que ele havia pedido, ou percebe que pediu algo equivocado, devia ter pedido algo diferente, e resolve modificar o pedido. Então, até a citação do réu,
ele pode modificar o pedido sem qualquer manifestação do réu, até porque o réu não foi citado ainda, nem sabe do que está sendo demandado. Agora, após o réu ser citado e antes do saneamento do processo, que a gente vai ver daqui a pouco, as partes elas podem consensualmente modificar o pedido, independente da aprovação do juiz ou não. Então, antes da citação, o autor pode modificar o pedido, independente do consentimento do réu. Após a citação, precisa do consentimento do réu. Então, com isso, tanto o autor quanto o réu, eles, mediante consenso, eles podem negociar entre eles podem modificar o pedido. Isso antes da fase de saneamento do processo. Está lá no artigo 329.2 do CPC. Vamos lá no CPC para vocês verem o que está escrito? Deixa eu ver aqui, CPC. – 329. O autor poderá, inciso 2, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir com consentimento do réu, assegurado contraditório mediante a possibilidade de manifestação desse no prazo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Ou seja, até o saneamento do processo, e desde que com consentimento do réu, ou seja, em consenso, os dois consentindo, pode ser modificado o pedido. Agora, depois da fase de saneamento, as partes ainda poderão fazer mediante negócio jurídico processual, porém, o efeito vai depender do controle e aprovação do juiz. Isso está lá no artigo 190. Vamos lá para o artigo 190? 190, parágrafo único. Aqui, ó. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição. Então, isso daqui não depende de questão processual, mas do direito que permite a autocomposição. É lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo nas especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Daí o parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Opa, então pera lá. Depois do saneamento, as partes ainda poderão fazê-la mediante negócio jurídico. Só que dependerá do controle e aprovação do juiz. Ok. Mas o juiz pode negar? Pode negar, mas em qualquer situação o juiz pode negar? Não é em qualquer situação, não. Veja só. Somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão. Ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Então, vamos voltar para as hipóteses. Então, vamos lá. Antes da citação, a inovação é independente da vontade do réu ou do juiz. Depois da citação e antes do saneamento, as partes podem, em consenso, ou seja, o autor pode pedir a modificação, o réu pode concordar, isso independe da aprovação judicial. Depois do saneamento do processo, as partes podem negociar, aí sim vai ser um negócio jurídico, certo? Porém, vai depender do controle e aprovação do juiz. Só que o juiz só vai poder negar se houver alguma nulidade ou se uma das partes for vulnerável, daí o juiz vai controlar para que aquela parte não seja prejudicada. Então, nós temos essas possibilidades de alteração do pedido. Então, nós já vimos que
O processo se inicia por iniciativa da parte, se desenvolve por impulso oficial do juiz. Como que ele se inicia por iniciativa da parte? Pelo protocolo da petição inicial. Aí nós já temos a formação da primeira parte do processo. A segunda parte do processo, ela acontece quando há a citação válida. Com a citação válida, está formada a segunda parte do processo, que é a relação entre réu e o juiz. E aí sim, o Estado está completa a jurisdição do Estado e o Estado pode tomar as suas decisões. O pedido pode ser modificado até a citação do réu, independente da vontade do réu ou do juiz. Após a citação do réu, o pedido pode ser modificado, desde que com o consentimento do réu. Certo? Até o saneamento do processo pode ser modificado por acordo entre as partes. Após o saneamento do processo, pode ser entre o acordo entre as partes, porém será fiscalizado e aprovado pelo juiz. Só que o juiz só vai poder negar quando existir alguma nulidade ou quando existir uma situação de vulnerabilidade por uma das partes. O juiz tiver que intervir para que essa parte não seja prejudicada. Então, ok? Então, formação, já sabemos como acontece a formação. A estabilização é depois da fase de saneamento, certo? E a possibilidade de modificação. Agora nós vamos para as possibilidades de suspensão do processo. Alguma dúvida até aqui? Podemos continuar, então? Ok. Vamos lá. Casos de suspensão do processo. Bom, o conceito de suspensão do processo, essa dada por Teodoro Júnior, é que ocorre a suspensão do processo quando um acontecimento voluntário ou não voluntário provoca temporariamente a paralisação da marcha dos atos processuais. É um conceito até um tanto quanto óbvio, né? Porque nós não temos a extinção do processo, o processo não se extingue, ele é suspenso, né? Então, quando tem um acontecimento que provoca temporariamente a paralisação da marcha dos atos processuais, é considerada a suspensão do processo. E o Código de Processo Civil traz várias situações em que o processo é suspenso. Só que é importante saber sobre a suspensão do processo. Tão logo cesse o efeito do evento extraordinário que causou a movimentação do processo, este se restabelece normalmente. Então, o processo ele é suspenso por algum motivo. Seja provocado, como colocado aqui no conceito, seja um acontecimento voluntário ou seja não voluntário, ou seja, fora das intenções das partes, é algo externo ou interno do processo. Então, logo cesse o efeito desse evento extraordinário que causou a suspensão do processo, ele vai se restabelecer normalmente, sem a necessidade de uma manifestação do juiz. A não ser nos casos em que esse restabelecimento não é automático, que nós vamos ver logo em seguida. O vínculo jurídico emanado da relação processual, mesmo ele suspenso, mesmo ele parado, mesmo ele inerte, ele continua existindo com toda a eficácia.
Ou seja, mesmo o contrato estando suspenso, ele continua existindo. O contrato, perdão, o processo. Mesmo o processo estando suspenso, ele vai continuar subsistindo da mesma forma. Ele está suspenso, mas a relação processual ela continua existindo da mesma forma. Os atos processuais que foram praticados antes da suspensão do processo, eles permanecem íntegros e válidos, só esperando que o processo volte a correr normalmente. Eles não são prejudicados em nada. O processo se restabelece normalmente após cessada a paralisação do feito, pelo prazo restante necessário a completar o lapso legal. Ou seja, ele não volta ao seu início. O processo não volta ao seu início. Ele continua a partir de onde ele parou. E durante a suspensão, em regra, uma vez que está colocado em regra, porque tem exceções, nenhum ato processual é permitido. E é isso que a gente vai ver lá no artigo 314 do Código de Processo Civil. Vamos lá ver? Artigo 314. Só conferir aqui. Okay. Durante a suspensão, é vedado praticar qualquer ato processual. Aqui, então, é a regra. E logo em seguida vem a exceção. O juiz, todavia, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição. Ou seja, professor, me dá exemplo. Se é vedado praticar qualquer ato processual, em que situações essas urgentes de dano irreparável que o juiz pode determinar, então, a prática de algum ato? E que casos são esses de arguição de impedimento e suspeição? Tá. Primeiro exemplo, então, dos atos urgentes. Vamos supor que precisa ser ouvida, precisa da oitiva de uma testemunha, que é essencial para a solução de uma causa civil. Só que essa pessoa está doente, ela está com uma doença terminal e o processo está suspenso. É uma possibilidade muito grande dessa pessoa vir a falecer durante o curso da suspensão desse processo, ou seja, durante a suspensão desse processo. Quando o processo voltar ao seu curso, quem sabe essa pessoa não esteja mais viva. Logo, nesses casos, poderá o juiz permitir ou determinar que seja praticado esse ato, que é a oitiva dessa testemunha. Porque senão o dano será irreparável. Esse é apenas um exemplo. Quer ver outro exemplo? É a questão de alimentos. Pode ser que durante a suspensão do processo, pode ser que um menor precise de alimentos. E não é porque o processo está suspenso que o menor vai ficar sem ter comida, sem ter com que se alimentar. Então, esse também é um ato urgente, né? O menor de idade precisa ter condições de se alimentar. Então, o juiz também vai permitir, nesse caso, para evitar um dano irreparável. Okay? E quais são esses casos que não pode nem na situação de arguição de impedimento e suspeição? Quando o juiz, quando uma das partes, né, argumenta dizendo que o juiz não pode julgar aquela causa por estar impedido ou por ser suspeito. Então, nesses casos, o juiz não pode determinar nem atos urgentes.
substituto dele pode até determinar. O juízo substituto pode até determinar, mas o juiz que tem alguma arguição de impedimento e suspeição, esse não pode. Então, vamos continuar aqui. Causas de suspensão. Existem as causas de ordem física, as causas de ordem lógica e as causas de ordem jurídica. Só que elas não estão assim organizadas, né, dentro do Código de Processo Civil. Elas estão elencadas, só que uma vez que elas são elencadas, dá muito bem para separarmos elas ou classificarmos dessa forma. Tem como classificar como ordem física, suspensão de ordem física, de ordem lógica e de ordem jurídica. Mas vamos lá, primeiro eu vou falar sobre citar as causas e em seguida nós vamos estudar as mais importantes. Elas estão lá no artigo 313. A morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, do seu representante legal ou de seu procurador. A convenção das partes, a arguição de impedimento ou suspeição, a admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas, quando a sentença de mérito, que é no caso do inciso 5, depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, ou quando a sentença de mérito tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova requisitada a outro juízo. Motivo de força maior. Quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação da competência do Tribunal Marítimo, demais casos regulados pelo Código, parto a concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa. Esse aqui eu já vou explicar agora, porque não tem explicação depois. E em seguida, quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. Veja só, o advogado e a advogada antes, não existia uma previsão da licença paternidade e da licença maternidade. Se o advogado, um profissional liberal, era o único advogado da parte, o processo estava correndo, e a advogada engravidasse ou estivesse grávida durante o curso do processo e chegasse ao momento de dar à luz e tivesse que praticar um ato naquele processo e tivesse recém dado à luz e o prazo vencendo, ela teria que sair do seu resguardo para poder praticar esse ato. Era algo desumano. Então, essa modificação, isso veio no Código de Processo Civil, nesse novo Código de Processo Civil. Então, é uma modificação recente, é uma novidade que nós temos no processo civil. Essa previsão não existia. E agora vem explícito, né? Antes era concedido, o juiz até concedia uma dilação, uma prorrogação de prazos quando era caracterizado dessa forma. Agora está explícito no código, agora se torna um direito, né? Antes tinha que justificar, se buscava os princípios para se prorrogar os prazos em virtude dessas situações. Agora não, agora é um direito que está previsto, está positivado, né? Agora é uma regra que deve ser seguida. Então, tanto em casos de adoção, quando tiver a advogada tiver em licença maternidade, quanto o advogado for o único patrono da causa e tornar-se pai, então, nesses casos, o processo será suspenso também. É uma questão de humanitária. Então, vamos ver agora alguns dados importantes e, em seguida, nós vamos estudar as situações que nós lemos
as situações de suspensão do processo. A suspensão sempre depende de uma decisão judicial que a ordene. Então, a suspensão não depende das partes. Não é a parte que decide sobre a suspensão do processo. Mesmo que haja uma deliberação das partes, é o juiz que vai decidir. Lembra que pelo sistema dispositivo, que o processo começa pela provocação da parte, mas depois ele se desenvolve, né, por impulso oficial? Então, a jurisdição é pelo impulso da jurisdição. Então, depois que tem o impulso pela parte, que ele é provocado pela parte, tudo que ocorre até a decisão final depende de uma decisão do juiz. Então, a suspensão do processo depende de uma decisão do juiz. Uma vez que há a decisão do juiz sobre a suspensão do processo, essa suspensão não conta a partir do momento da decisão do juiz. Ela conta do momento em que ocorreu o fato que gerou a suspensão. Essa decisão do juiz não é algo discricionário. Se o fato previsto em lei ocorreu, a suspensão vai depender da decisão do juiz, mas o juiz é obrigado a suspender o processo. Então, veja só, é um ato, não é um ato discricionário, é um ato vinculado do juiz. Precisa da decisão judicial? Precisa. Mas o juiz pode negar? Não. Ele é obrigado a suspender o processo nos casos previstos em lei. E a suspensão do processo, ela é considerada do momento do fato que gerou a suspensão, e não do momento em que o juiz decide. E o término da suspensão é automático nos casos em que haja um momento preciso, fixado na própria lei ou no ato judicial em que o término dele seja automático, seja lógico. Porém, quando o tempo for impreciso, a retomada da marcha e dos prazos processuais dependerá de uma nova decisão do juiz. E, uma vez que depende de uma nova decisão do juiz, vai depender também da intimação das partes. Então, regra geral, o término da suspensão é automático. Porém, quando o término for impreciso e seja necessário, né, uma decisão judicial, uma deliberação judicial para que o processo volte a seguir, a marcha processual volte a seguir, então as partes deverão ser intimadas no momento em que o processo voltará à sua marcha normal. Morte. Agora nós vamos para estudar agora sim os casos de suspensão. Morte de qualquer das partes. Nos casos de direito intransmissível, a morte da parte ocasiona não apenas a suspensão, mas a extinção do processo pendente. Isso está lá no artigo 4859. Vamos lá. Nas demais hipóteses, morta a parte, autor ou réu, o juiz determinará a suspensão do processo para que, nos termos do artigo 689, seja promovida a respectiva habilitação do espólio ou sucessores. Vamos lá tentar explicar isso em miúdos. Vocês sabem que as partes é um elemento essencial do processo, certo? A parte autora, a parte ré, são elementos essenciais do processo. Se uma das partes vier a falecer, o processo não tem como ter prosseguimento, porque está faltando uma das partes. Como que o processo vai continuar sem uma das partes? Logo, o processo ou será suspenso ou será extinto. Quando o processo será extinto? Quando o direito material não tiver
previsão legal ou previsão lógica, uma possibilidade lógica de que os sucessores assumam o papel nesse processo como postulantes desse direito. Exemplo, professor, nos casos de direito personalíssimo. Tá bom, agora não adiantou nada, falou em caso de direito personalíssimo, não ajudou. A gente que está começando agora na faculdade de direito. É aquele exemplo de um processo de separação ou processo de divórcio. Como que os meus herdeiros vão poder me suceder em um processo de separação e divórcio? Imagine a situação. O pai e a mãe estão num litígio de separação. E daí um dos dois vem a falecer. E daí os filhos os herdeiros, no caso os filhos, vão suceder um dos pais no processo de separação em relação ao outro pai. Não, pera lá. A separação é um direito personalíssimo. Não tem como haver sucessão em direito de separação. É só a pessoa que pode decidir se quer separar ou se não quer separar, as condições que vai aceitar a separação ou não. Então, no caso de separação e divórcio, não há como haver sucessão. Nesse caso, o processo é extinto. Nos demais casos, os herdeiros são chamados, né, o espólio é chamado para integrar o processo. E, neste caso, o processo será suspenso até que, pelo prazo que o juiz determinar, até que o espólio faça parte desse processo e ele possa dar prosseguimento. É o que nós vamos ver agora. Vamos ver lá o artigo 313, parágrafo 1º do CPC. Aqui, ó. Suspende-se o processo. Daí está aqui, ó. Na hipótese do inciso 1, pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. E daí tem aqui as situações, ó. Falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio de quem for o sucessor, ou, se for o caso, dos herdeiros no prazo que designar, de no mínimo 2 e no máximo 6 meses. Então, pera lá, professor. Então, se falecer o réu, será ordenada a intimação do autor para que promova a citação? Mas por que vai ser intimado o autor? Mas quem morreu não foi o réu. Aí que a gente tem que lembrar. Lembra que o processo se inicia por iniciativa do autor? E que a citação é um ato de iniciativa do autor, que é um ato de início do processo, e que é um ato de iniciativa do autor, que o autor tem que pedir para o juiz a citação, que o autor não determina, que o juiz não determina a citação. Então, veja lá, morreu a parte ré. Uma vez que morreu a parte ré, o juiz fala para o autor, é o seguinte, olha só, a parte que você está demandando faleceu. Então você vai ter que citar os herdeiros ou o espólio para que venha fazer parte do processo. E você tem o prazo, o juiz vai conceder um prazo para o autor entre 2 meses e 6 meses para que o autor faça essa citação. Mas e se o autor não realizar essa citação do espólio ou dos herdeiros? Se o autor não realizar a citação, o juiz vai extinguir o processo. Vai extinguir o processo sem resolução do mérito. Se o autor realizar a citação,
dos herdeiros ou do espólio, até o juiz vai determinar a citação, vai suspender o processo até que a parte ré seja citada. Uma vez que a parte ré, que morreu, que faleceu, a parte ré, que o espólio for citado, tem o prazo para se manifestar no processo. Citado regularmente, se manifestou no processo, maravilha, o processo continuou normalmente. Agora, foi normalmente citado, regularmente citado, e não se manifestou no processo, o processo vai seguir normalmente a revelia dos herdeiros. Ok? Vamos ver a continuação ali no inciso 2. Falecido o autor e sendo transmitível o direito em litígio, determinará a intimação do seu espólio de quem for o sucessor, ou se for o caso dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados. Aí tem por edital, por correio, por oficial de justiça, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Então aí nós temos outra situação. Agora quem faleceu não foi o réu. Agora quem faleceu foi o autor. Uma vez que quem faleceu o autor, o próprio juízo vai intimar os herdeiros. O juízo vai intimar os herdeiros, ou o espólio, para que venha integrar o processo. Certo? Vamos continuar lá nos slides, então. Então, tem aqui as possibilidades, né, que foram colocadas na lei. Se os herdeiros não manifestarem interesse na continuidade do processo, não se manifestarem no processo após serem intimados, o juiz pode extinguir o processo sem resolução do mérito, uma vez que um dos pressupostos de validade do processo não existem mais, que é a parte, né? A parte é dos pressupostos de validade do processo. Perda de capacidade das partes. No caso, é a capacidade civil, que está lá no artigo 5º e no artigo 120 do Código Civil. A capacidade civil é um pressuposto de validade da relação processual. Então, quando há a perda dessa capacidade, então há a necessidade de suspender o processo. Então, quando uma das partes se torna interdito, ou seja, impedido, não tem mais condições de responder pelos seus próprios atos, então é suspenso o processo para que um curador se habilite a representá-lo nos autos. E se não tiver nenhum curador investido regularmente na representação, o juiz é obrigado a nomear um curador especial para que o processo possa retomar o seu curso. Então, quando há perda da capacidade civil, de exercício da capacidade civil, que é um pressuposto de validade, então é necessário que haja a investidura de um curador no processo. Caso isso não aconteça, o juiz tem que nomear um curador especial. Então, a suspensão, seja por morte, seja por incapacidade da parte ou do representante legal, não é automática. É ato do juiz, que será praticado quando apresentada nos autos a prova do óbito ou da incapacidade. Então, veja, não adianta apenas alegar que o indivíduo morreu. Tem que comprovar o óbito. Vamos lá no artigo 313, parágrafo único. Nós já estávamos no 313, parágrafo único, que é a hipótese da suspensão pela morte ou pela perda da capacidade processual das partes.
Morte ou perda da capacidade do advogado de qualquer das partes. Aqui nós vimos a perda da capacidade das partes. Aqui é a morte ou a perda da capacidade do advogado das partes. Quando ocorre a morte do advogado ou a perda da capacidade do advogado, o juiz vai suspender o processo e, a requerimento do interessado ou de ofício mesmo, o juiz vai determinar a intimação pessoal da parte para constituir novo mandatário, ou seja, novo advogado, em 15 dias. Uma vez que é escolhido outro advogado, a suspensão cessará. Deu 15 dias de prazo, mas em 3 dias a parte escolheu, outorgou o mandato a um outro advogado, ok, em 3 dias vai ocorrer o término da suspensão do processo. Tá, e se o advogado que morreu era procurador do autor e esse não escolheu um outro advogado, não deu uma procuração para outro advogado no prazo de 15 dias que foi determinado pelo juiz? O que acontece? Nesse caso, o processo vai ser declarado extinto sem o julgamento do mérito. E a parte vai arcar com todas as despesas processuais e os honorários advocatícios, inclusive da outra parte. Agora, se foi o réu que não fez nada depois da morte do seu advogado, o processo não será extinto. O processo terá continuidade, o processo não será suspenso. O processo será suspenso, será dado prazo de 15 dias também. Se após o prazo de 15 dias o réu não nomear um outro advogado, não subestabelecer um outro advogado nos autos, o processo vai transcorrer normalmente a revelia do réu, certo? E vai ser julgado o mérito da ação. Mas e se depois de um tempo, depois dos 15 dias, o processo deu continuidade e depois de 3 meses a parte ré resolve nomear um outro advogado? Pode? Pode. Só que esse novo advogado que é nomeado vai encontrar o processo do jeito ou no andamento em que ele se encontra. Ele não vai poder provocar o juízo ou solicitar a prática de atos que já estão preclusos. Como assim, professor, atos que estão preclusos? Atos que deveriam ter sido solicitados ou praticados em período anterior ao momento em que ele entrou, em que ele se habilitou no processo. Então, ele pode ser habilitado no processo? Pode. Só que ele vai receber o processo, a partir daquele momento, certo? Ele não vai poder retroagir o processo. Suspensão por convenção das partes. Acordo para produzir efeito. O acordo para produzir efeito depende de ato subsequente do juiz. A decisão é ato vinculado e não discricionário, de sorte que, na hipótese do artigo 313.2, não é dado ao juiz vetar a suspensão. Isso eu já comentei com vocês, né? Que está lá no artigo 313. Vamos ver o artigo 313 todo? A partir do 4 aqui, ó. Não, perdão. Do parágrafo... Aqui, ó. Suspende-se o processo, inciso 2, pela convenção das partes. E a partir do parágrafo 4º,
parágrafo 4º, o prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 ano, na hipótese do inciso 5, e 6 meses do inciso 2, pela convenção das partes. Então, ó, o prazo de suspensão pela convenção das partes não pode ultrapassar 6 meses. E o parágrafo 5º, o juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no parágrafo 4º, ou seja, depois que esgotou os 6 meses em que era permitida a suspensão pela convenção das partes, não precisa as partes solicitarem a retomada do processo. O próprio juiz de ofício irá determinar a retomada do processo. Suspensão por prejudicialidade. Vamos ver no inciso 5 do 313. Então, ó, suspende-se o processo, inciso 5. Quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou da inexistência de relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo pendente. Como assim, professor? Não estou entendendo nada. Veja só, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Um cliente me procurou para abrir o inventário da sua mãe, que havia falecido. Só que vários bens que pertenciam à mãe, né, do meu cliente, né, pertenciam à falecida, estavam ainda num processo de inventário também em relação ao marido dela, que havia falecido antes, e outros bens a que ela tinha direito estavam ainda em inventário em relação à morte da mãe dela. Veja só que situação. Então, a mãe desse meu cliente, ela fazia parte de um processo de inventário porque o marido dela faleceu. Então, ela tinha bens, tinha direito a bens, herdando do marido dela, que havia falecido. Também, ela era herdeira da mãe dela, que havia falecido. E agora ela faleceu. Então, o meu cliente estava supostamente herdando os bens da mãe, só que existiam processos pendentes, que ainda não havia decisão judicial em relação à mãe dele, que estava herdando em relação ao pai dele, e em relação à avó dele, que não eram bens que ele tinha direito por ele ser filho do pai dele, por ele ser filho da avó dele, que eram direitos da mãe dele. Então, até que esse processo fosse resolvido, este processo de inventário deveria ser suspenso. Mas poderia ser dado outra solução também. A outra solução seria eu habilitar o meu cliente nos outros processos de inventário. Só que mesmo habilitando ele nos outros processos de inventário, esse processo aqui teria que estar suspenso
até resolver aqueles outros 2 inventários. Porque tem toda uma questão de recolhimento de impostos, que vai ter que recolher os impostos também dessa transmissão que teria da mãe dele para ele. Então esse processo vai ser suspenso, porque está guardando a solução de um outro processo. A linha B. Tiver de ser proferida somente após verificação de determinado fato ou a produção de certa prova requisitada a outro juízo. Vamos pensar em fato ou prova que está sendo requisitado a outro juízo. Vamos pensar num acidente de trânsito. Um acidente de trânsito em que há uma ação de responsabilidade civil, em que se está buscando a reparação do dano, né, do dano material. Só que para o juiz determinar a reparação do dano material, ele tem que verificar a culpa. Porque o culpado é que tem que reparar o dano. Se o indivíduo não tem culpa, a culpa é um dos elementos da responsabilidade civil. Se não há culpa, tirando os casos de responsabilidade objetiva, se não há culpa, não há responsabilidade. Então, ele precisa da culpa. E há um processo na esfera criminal, onde está sendo realizada uma perícia, porque houve a morte de um dos passageiros nesse acidente de trânsito, em que está se verificando, a perícia está verificando de quem foi a culpa desse acidente automobilístico. Então, uma vez que há um processo em que está se verificando a culpa, em que há uma prova, então, em que está se verificando a culpa, então tem que se aguardar, tem que suspender o processo para aguardar a solução. Então, veja só o que está aqui no slide. O artigo 313 determina a suspensão do processo sempre que a sentença de mérito estiver na dependência de solução em uma questão prejudicial, que é objeto de outro processo, ou o ato processual ser praticado fora dos autos. E é uma questão do que é uma questão prejudicial. Prejudiciais são as questões de mérito que antecedem logicamente a solução do litígio e nela forçosamente haverão de influir. A prejudicial, ela se divide em prejudicial interna e prejudicial externa. Quando a prejudicial é interna, não há suspensão do processo. Quando a prejudicial é externa, há suspensão do processo. Quando que a prejudicial é interna? Quando ela é submetida à apreciação do mesmo juiz que vai julgar a causa principal. Não tem lógica suspender o processo. Se é o mesmo juiz que tem que decidir essa prejudicial, tem que decidir essa situação, ao invés de suspender o processo, ele simplesmente decide primeiro a questão prejudicial e depois decide o mérito. Não há por que suspender o processo. É dado o andamento normal do processo. Agora, se a prejudicial é externa, ou seja, quando ela é objeto de um outro processo pendente, aí sim, aí precisa o processo ser suspenso. Lembrando que, pelo parágrafo 4º e 5º do 313, esse prazo não pode ultrapassar 1 ano. Tá, mas e daí? O que faz, professor? Está esperando uma prova de um outro processo, ou uma solução de um outro processo. Só que o outro processo não se resolveu em 1 ano. E pela morosidade da justiça, isso pode ocorrer, não pode? Pode ocorrer sim. No caso daquele processo que eu comentei do meu cliente, que a mãe dele faleceu,
os inventários em que ela fazia parte, aqueles processos já faziam mais de 2 anos. E mesmo depois de suspenso o processo por 1 ano, habilitando ele nos processos em que ela fazia parte, no lugar dela, e mesmo depois de suspenso durante 1 ano, os outros inventários não foram resolvidos no prazo de 1 ano. Então, o juiz determinou a continuidade do processo, mesmo os outros inventários não tendo sido resolvidos, ainda não tendo chegado a uma solução sobre aquelas situações. Então, o que é que acontece? Naqueles bens que foram decididos, que já eram concretos, que pertenciam a ela, o juiz determinou a partilha correta entre os herdeiros. Naqueles que ainda não estavam decididos, ele determinou que quando tivesse uma decisão, que nós fizéssemos uma partilha suplementar, né? Que nós fizéssemos um inventário suplementar sobre aqueles bens que ainda não estavam decididos, porque ainda eram litigiosos em outros processos. Prejudicialidade e conexão. Professor, o que é conexão? Joinville tem muita fábrica, né, de tubos de conexão. Quem sabe tem alguma coisa a ver com isso, né? Não, não tem nada a ver com isso. Vamos ver o que é conexão. Está lá no artigo 55 do Código de Processo Civil. Veja só, artigo 55. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Então, quando for comum o pedido ou a causa de pedir, elas são consideradas conexas. Professor, dá um exemplo. Quer ver um exemplo? Brumadinho. Já ouviram falar de Brumadinho? A represa de Brumadinho? Várias famílias perderam seus, né, os seus parentes naquela tragédia. Então, isso vai gerar, ou está gerando, ou gerou vários processos contra a empresa Vale. É o mesmo pedido? É. É a mesma causa de pedir? É. O juiz pode considerar essas causas conexas? Sim, porque elas são reputadas conexas. É o mesmo pedido, é a mesma causa de pedir. Então, o juiz pode reunir todas essas ações em um único processo? Pode. É o que diz o parágrafo 1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Ah, então é isso que é uma causa conexa. Quer ver outro exemplo? Esses exemplos de tragédias. Quer ver lá no Rio de Janeiro aquela tragédia que aconteceu lá no centro de treinamento do Flamengo? Aquilo também é a mesma causa, o mesmo pedido, a mesma causa de pedir. Os familiares vão entrar com processos de indenização e o juiz pode simplesmente reunir todos os processos num único só, uma vez que era a mesma situação em que se encontravam todos os meninos. Foi a mesma situação. Então, eles podem reunir em um único processo. Okay? Então, isso é conexão. Então, vamos lá. Prejudicialidade e conexão. Ah, mas o que tem a ver a prejudicialidade que a gente estava falando ali
estava esperando a solução de um outro processo e agora com conexão, o que a gente vai ver agora. Ó, os processos de ações conexas serão reunidos para a decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado, que a gente já leu lá no parágrafo 1º. Muitas vezes, porém, a prejudicialidade externa não enseja oportunidade de reunir os dois processos, pois poderá ocorrer que... Então, vamos lá. Então, tem algumas situações em que a prova é necessário para o prosseguimento do processo a prova que está sendo produzida em outro processo, ou uma decisão que vai ser tomada em outro processo, ou um outro processo com uma causa muito parecida. Vamos dar um exemplo aí, professor. Vamos voltar ao exemplo aí da situação que ocorreu no centro de treinamento lá do Flamengo, das divisões de base do Flamengo. Vamos supor que uma família entrou já, logo que ocorreu o acidente, entrou com uma ação de reparação, de indenização pelos danos morais. E essa família fez um pedido de perícia, nomeou um perito, esse perito foi até o local, fez toda a verificação, a polícia foi junto, fazendo toda a verificação para saber qual foi a causa do acidente, o que fez pegar fogo naquele container. Depois de 8 meses, outra família entra com a ação, que é a mesma causa de pedir. É o mesmo pedido. Só que ela, ao invés de nomear um outro perito, uma vez que a solução vai ser a mesma, ao invés de nomear um outro perito, o que ela vai fazer? Vai depender da solução daquele mesmo perito. Vai pedir a prova emprestada naquele outro processo. Daí vai falar para o juiz, é o seguinte, olha só, tem um processo muito semelhante, na verdade é igual, e que veja só, tem a perícia lá que vai ser utilizada aqui também, para poder fundamentar o meu pedido de indenização, para mostrar, para provar a culpa dos dirigentes. Só que o juiz vai olhar e não, espera lá, isso aqui é um caso de conexão. Não é um caso de eu suspender o processo. É o caso de eu reunir os processos. Pera, já tem outro processo falando da mesma coisa. Agora que eu li a inicial, você fazendo o pedido aqui de indenização, já que você mostrou que tem esse outro processo, nem vou me dar o trabalho de procurar, já que você já me deu a dica que existe outro processo, eu vejo que é um caso de conexão. Logo, eu vou reunir esse processo. Vou reunir tudo num processo só, ao invés de suspender esse processo aqui até a solução do outro. Reúno tudo num único processo. Viram como tem ligação ou relação entre a questão de conexão? Então, na maioria dos casos, isso vai acontecer. Na maioria dos casos, será uma situação de conexão, em que não haverá suspensão do processo. Só que há casos em que não estão presentes os requisitos para a conexão. Há casos em que não há a possibilidade da conexão. Daí, nesses casos, em que casos são esses? Quando a competência seja diferente em caráter absoluto. Ou seja, as causas pode ser mesma causa de pedir, pode ser até o mesmo pedido, só que o juiz que vai julgar a causa, a competência para julgar aquela causa, seja de juízos diferentes. Juízos diferentes sejam competentes para julgar uma situação semelhante. Né? Daí o exemplo aqui é a questão da penal e a civil, ou entre feitos a festa da justiça comum ou a especial, a justiça estadual, a justiça federal. Ou
Outra situação, as fases em que se encontram as duas causas sejam inconciliáveis. Uma ainda está na fase de conhecimento, o outro já está em grau de recurso. Um está em primeiro grau de jurisdição e o outro já está em segundo grau de jurisdição. Os procedimentos são diversos, inteiramente incompatíveis, como a pretensão à divisão geodésica manifestamente individualmente por um dos herdeiros antes da partilha sucessória. Ou a causa de pedir na ação prejudicial seja totalmente diversa da fundamentada na causa prejudicada, que daí não é a causa de conexão, não é um dos elementos lá previsto no artigo 55. Então, na maioria das situações, acontecerá a conexão. Mas nos casos em que não for possível a conexão, se suspenderá o processo e aguardará a solução, não podendo ultrapassar o prazo de 15 dias. Suspensão pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas. Professor, o que é isso? Resolução de demandas repetitivas. Bom, o artigo 976 criou essa possibilidade. Dá um exemplo, professor. Ok. Isso geralmente ocorre nos tribunais superiores. Vê-se aquele tipo de demanda que está acontecendo o tempo todo sobre o mesmo assunto. Quer ver um exemplo que ocorreu há não muito tempo? Desaposentação. Professor, como assim desaposentação? Isso existe? Se tentou fazer isso, a desaposentação. Pensa só, sempre quando tem a mudança nas leis previdenciárias, né, nas regras previdenciárias para aposentação, sempre quando tem essa mudança, tem os períodos de transição, mudam-se as regras de contagem de tempo de serviço, né, dos valores que serão utilizados. Daí há uma situação de indivíduos que se aposentaram há um tempo atrás, enquanto era o anterior ao Plano Real, em que a forma de contagem dos valores para a aposentação era 1. E depois que veio uma emenda constitucional e modificou a forma de contar tanto os prazos de aposentação como os valores que seriam considerados para o cálculo da aposentadoria, isso modificou e, em algumas situações, seria mais vantajoso para as pessoas que continuaram trabalhando depois que já estavam aposentadas, seria vantajoso se desaposentar, continuar contando o tempo de contribuição após a aposentadoria e voltar a se aposentar novamente. Ih, professor, explica melhor isso de novo. Então tá, vamos começar de novo. Vamos pensar que... Vou dar um exemplo do meu pai. Meu pai se aposentou em 90 e... não tenho certeza, porque eu não lembro exatamente quando o ano que foi, mas eu sei que o Plano Real veio em 94, então meu pai se aposentou ali por meados de 92. 93, por aí. Meu pai se aposentou em 93. Só que ele continuou trabalhando. Uma vez que meu pai se aposentou em 93, ele começou a receber o benefício da Previdência Social, que é a aposentadoria. Só que ele continuou trabalhando. Então, ele continuou recebendo salário. Então, ele recebia a aposentadoria dele e continuou recebendo o salário dele. Só que as contribuições previdenciárias dele, a partir do momento que ele se aposentou, não integram mais qualquer tipo de cálculo para modificar a aposentadoria dele, que já está vigente, porque ele já está usufruindo da aposentadoria dele. Só que com as modificações de cálculo de aposentadoria, de tempo de contribuição e etc., muitos
chegaram à conclusão, e de fato é assim, de que se eles se desaposentassem e voltassem a contar o prazo, voltassem a contar as contribuições efetuadas após a aposentadoria e fosse recalculado o valor da aposentadoria, que o valor da aposentadoria seria maior. Então chegaram à conclusão e começaram a pedir na Justiça Federal a desaposentação. Ou seja, ô juiz, sabe a minha aposentadoria? Eu sou aposentado, então, por favor, me desaposenta, eu devolvo tudo que eu recebi de aposentadoria até hoje, me considera desaposentado e recalcula a minha aposentadoria a partir de hoje, certo? Agora com os novos valores, com a nova base de cálculo. E pedidos iguais a esse começaram a chover dentro da Justiça Federal. Mas, assim, era enxurrada de pedidos iguais a esse. Muitos pedidos iguais a esse de desaposentação. Uma vez que eram causas repetidas e que a solução ia ser a mesma para todo mundo, o que o STJ falou? Não, pera lá, suspende todos os processos e nós vamos decidir de uma forma única para todos. Suspende tudo. E assim fez. Suspenderam até ser tomada uma decisão uniforme sobre a desaposentação. Até que chegaram à conclusão de que a desaposentação seria inviável. Daí tem vários argumentos do porquê, tem toda a decisão, toda a motivação da decisão, mas concluíram que não pode ocorrer a desaposentação. Uma vez aposentado, se não tiver alguma ilegalidade, uma nulidade no ato administrativo da aposentação, aposentado para sempre. Tem os casos de revisão da aposentação, daí se revisa os valores, teve uma ilegalidade no cálculo, alguma inconsistência no cálculo, mas que não pode haver a desaposentação. Depois de decidido pelo STJ, todos aqueles casos voltaram à tramitação normal, daí com uma única decisão para todos. Ah, desaposentação? Não pode, em virtude da decisão que foi tomada pelo STJ. Vamos ver lá o artigo 976. Lá para baixo, artigo 976. Professor, tem muitos casos iguais a esse? Tem bastante. Tem vários casos iguais a esse que, quando o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, percebe que tem muitas ações sobre o mesmo tema inundando o judiciário e que a solução seria a mesma para todos, é uma forma de desafogar um pouco o judiciário. Então, essa nova previsão que tem no CPC veio facilitar Quem está com o microfone aberto, deixa desligado, a não ser que queira fazer uma pergunta. Quem quiser perguntar, pode ligar o microfone. Aqui, 976. Do incidente de resolução de demandas repetitivas. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver simultaneamente efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Bom, é isso que precisa saber. Não precisa entrar em mais detalhes, vocês não precisam saber os outros detalhes sobre esse tipo de
de incidente. Ok? Suspensão por motivo de força maior. Quer ver um motivo de força maior? Uma suspensão por motivo de força maior? É esse que nós estamos vivendo. Os prazos estão suspensos. Os processos não estão suspensos, mas os prazos processuais estão suspensos. Vários processos estão tendo seu prosseguimento normal, estão tendo muitos, o tribunal está se reunindo para ter alguns julgamentos, mas tudo online, né? Mas os prazos para as práticas estão suspensos. Então, aqueles prazos que venceriam há uma semana atrás, eles estão prorrogados, estão suspensos, e eles vão vencer quando o tribunal assim decidir que será a prorrogação dos prazos. Enfim, vai dar um prazo, e daí sim, a partir daquele prazo de suspensão, voltarão a ser contados os prazos processuais. Então, se uma contestação já estava há 5 dias, o prazo de contestação já estava correndo, faltavam apenas 10 dias para a contestação. Uma vez que foi suspenso, quando terminar a suspensão, faltará mais 10 dias para ser realizada a contestação, porque os prazos estão suspensos. Veja, suspensão por motivo de força maior. O motivo de força maior é uma razão física que torna impossível o funcionamento do órgão jurisdicional e, consequentemente, o andamento do feito. Como é uma impossibilidade de ordem física ou natural, seus efeitos perduram enquanto não desaparece a respectiva causa. O retorno da marcha processual dependerá na espécie de deliberação judicial intimada às partes. Então, esse é um exemplo, o exemplo atual. Quer ver outra situação? As férias forenses também se suspendem os prazos. Imagine se não suspendessem os prazos. O advogado, que é um profissional liberal, que não é empregado, que não tem quem o substitua num ato processual, em que momento que ele ia tirar férias se não tivesse as férias forenses no final do ano? Ele não teria momento para tirar férias, não estaria viajando, fazer uma viagem para o exterior. Estaria viajando com a família de férias, quando sai uma publicação com prazo de 5 dias para se manifestar. Vai ter que interromper as férias para praticar um ato processual. Então, com isso, tem as férias forenses, onde que os atos são suspensos os prazos processuais, e que nesse período os advogados profissionais liberais conseguem tirar as suas férias. Okay? Vamos lá, está quase no fim. Eu falei aqui a férias e suspensão do processo. E durante as férias forenses não se praticam atos processuais, a não ser aqueles que são considerados urgentes. E lembrando que o ato processual praticado durante as férias processuais, as férias forenses, ele não é nulo. Só que a eficácia dele vai contar a partir do momento que termina as férias forenses. Então, se for praticado um ato processual durante o recesso, né, durante as férias forenses, ele não é nulo. Não há um impedimento disso. Só que os prazos todos se contam, vão começar a contar novamente, a validade dele vai começar a contar quando terminar o recesso, quando terminar as férias forenses. E suspensão por necessidade de verificação de fato delituoso na justiça criminal. Isso está lá no artigo 315, parágrafos 1º e 2º. Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso,
o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. Se a ação penal não for proposta no prazo de 3 meses, contado da intimação do ato de suspensão, cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz cível examinar incidentalmente a questão prévia. Espera lá, professor, explica melhor essa situação. Veja só. Tem uma ação na esfera civil. Só que, para o juiz decidir o mérito, para o juiz tomar a decisão dele em relação ao que está sendo discutido, o direito que está sendo discutido nessa ação, ele depende de uma ação criminal. Só que essa ação penal, ela ainda não foi proposta. Essa ação ela é proposta por quem? Geralmente pelo Ministério Público. O Ministério Público é que tem a prerrogativa de propor as ações penais, a não ser nas ações condicionadas à representação, em que daí a parte representa e depois o Ministério Público toma conta da ação. Mas se não, é o Ministério Público. É o Ministério Público que tem a prerrogativa de propor a ação penal. Se nesse prazo de 3 meses a ação penal ainda não for proposta, ainda estiver em investigação, a ação ainda não for proposta no prazo de 3 meses, daí o próprio juiz civil vai examinar incidentalmente essa questão previamente para tomar a sua decisão. Ele não vai esperar a decisão na esfera penal. Se essa ação já foi proposta, o processo vai ficar suspenso durante 1 ano, e após 1 ano, independente do que ocorreu na esfera criminal, o juiz vai voltar o curso do processo e vai tomar a sua decisão independente do que aconteceu no juízo criminal. Ele vai utilizar os elementos que já existem no juízo criminal. Se não tiver ainda os elementos suficientes para tomar sua decisão baseado no que ocorreu lá no juízo criminal, ele vai decidir de forma incidental o que deve ser decidido ali no juízo civil para tomar a sua decisão final. Então, isso está lá no artigo 315 do Código de Processo Civil. Então, revendo o que nós já vimos até agora sobre suspensão do processo. Primeiro, a suspensão ocorre por um ato voluntário ou não que provoca temporariamente a paralisação da marcha do processo. Cessando o evento extraordinário, o processo volta à movimentação normal. O vínculo jurídico continua existindo, independente do processo estar suspenso ou não. Não há nenhum prejuízo para os atos processuais praticados antes da suspensão do processo. Durante a suspensão do processo, nenhum ato processual é permitido em regra, salvo as exceções previstas em leis, os atos urgentes, que são utilizados para a reparação de danos, os danos irreparáveis, né? Nós sabemos que as causas de suspensão podem ser de ordem física. O coronavírus é o quê? É a ordem física, ordem jurídica, e tem as situações de ordem lógica. Daí tem todas as causas de suspensão do processo. A suspensão sempre depende de uma decisão judicial, só que, apesar de depender de uma decisão judicial, é um ato vinculado do juiz, não é um ato discricionário, ou seja, uma vez que o fato previsto na lei, como sendo de caso de suspensão do processo, acontecer, o juiz é obrigado a suspender o processo.
e o processo considera-se suspenso a partir do momento em que ocorreu o fato. O término da suspensão é automático, a não ser nos casos em que não haja um momento preciso, ou em que o juiz precise determinar o momento do término da suspensão do